Durante o CNN Talks, o ministro André Mendonça afirmou que, em um mundo ideal, decisões monocráticas não existiriam. No entanto, o magistrado disse que o volume de processos faz com que elas sejam necessárias. Vamos ouvir. No mundo ideal, não deveria haver decisões monocráticas no tribunal. Mas nós não vivemos no mundo ideal. Um ministro do tribunal, como relator, fala do meu gabinete. Eu, como relator, por semana, dou entre 170 e 220 decisões. No mês, multiplique isso por 4,5. Mas eu também voto nos processos dos colegas. Ou seja, com o volume que nós temos de decisões, o tribunal não funcionaria sem as decisões monocráticas. Então, ou se muda, ou mudam-se os critérios para que se ingresse perante o tribunal, ou nós vamos ter que conviver com as decisões monocráticas. A questão, em convivendo, é adotarmos medidas para que essas decisões, logicamente, em havendo questionamento, no mais breve espaço de tempo possível, sejam submetidas à decisão colegiada. É nós, nas decisões monocráticas, ao invés, eventualmente, de darmos a nossa própria opinião, já nos curvarmos a uma jurisprudência consolidada que existe no tribunal, eventualmente até põe seu ponto de ressalva, mas faz uma modulação, compreendendo que a vontade de uma maioria já prevaleceu naquela circunstância. Ana Amélia Lemos, a gente tem ali no fim o ministro colocando algumas mudanças para que realmente as monocráticas continuem acontecendo. Mas, partindo do começo da fala, o STF deveria atuar para frear essas decisões monocráticas, decisões de um ministro? Seria o ideal, porque sobre o ministro acaba recaindo uma cobrança muito maior. Quer dizer, quando é um colegiado, é um colegiado. Agora, nisso nós temos que ver, primeiro, que a população brasileira é, por natureza, litigante, em primeiro lugar. Então, por ser isso, eu sou de um estado, o Rio Grande do Sul, que talvez seja o campeão da litigância. O gaúcho adora uma briga na justiça. Então, duas questões se levantam. A legislação, a lei, o processo é claro o suficiente porque está suscitando tanta discussão e tanta busca por o reconhecimento de uma determinada causa que a pessoa peça, um direito que ela está requerendo. Então, eu acho que tem que ver do começo. As leis estão feitas com clareza suficiente para que o cidadão entenda por que no Brasil está com esse número avassalador de questões judiciais, batendo na Suprema Corte, batendo na primeira instância, da mesma forma no volume que o ministro André Mendonça citou. E aí ele também diz, era um mundo ideal não ter decisões monocráticas. Agora ele está mostrando aí a realidade dele, que ele tem que dar despacho sobre 100 ações por dia no processo do gabinete. É claro que o Supremo tem uma consultoria, tem assessores, tem lá para ajudar o ministro nessa tarefa. Mas seria muito mais fácil e mais barato também, a justiça seria mais barata no Brasil, se a própria lei fosse escrita de maneira mais clara. Eu acho que o fato de não estar claro no processo, na lei de processo e tudo mais, isso também ajuda a você ter cada vez mais a litigância em relação a processo, seja na primeira instância ou nas instâncias superiores. Cardoso concorda, e mais, o STF deveria atuar para frear decisões monocráticas, assunto que é inclusive tratado no Congresso Nacional. Eu acredito que a decisão monocrática é inevitável. O grande problema é o abuso da regra do uso da decisão monocrática. Ela deveria existir em dois casos. Quando eu tenho uma situação de urgência, que eu não tenho condições de espera para que o órgão colegiado se reúna, ou em casos em que a jurisprudência já está consolidada. Então é evidente, eu não preciso submeter o colegiado ao que já está dado e reiterado pelo próprio colegiado. Então eu decido monocraticamente. O grande problema é que isto não está sendo respeitado. Estão decidindo monocraticamente com jurisprudência, sem jurisprudência, vamos lá.
Eu me recordo, por exemplo, que um impeachment de uma presidente da República foi decidida monocraticamente e sem jurisprudência anterior. Eu acho que há certas situações que são abusivas. Isso não é só no STF, me permitam dizer. No STJ também. Claro. Então, isso tem que ser. Ah, bom, mas isso, diz o ministro André Mendonça, tem muitos processos. Tá bom, então vamos mudar a regra do jogo. O que não dá é para que a regra siga a um pragmatismo que desrespeita o próprio direito, porque quem zela pelo direito, se o desrespeita, se desqualifica. Então, então vamos fazer certos universos, certo conjunto de ações, essas são julgadas monocraticamente, não vai para o colegiado. Ou então vamos fazer os filtros para que não subam, né, com todas as consequências que disso deriva. Claro. Mas, às vezes, é uma tentativa de ganhar tempo para desafogar processos que acumulam processos. Por exemplo, hoje, as decisões monocráticas são sempre fruto de agravo interno para mandar para o colegiado. Ora, pois, então eu decido monocraticamente para desafogar processos. Mas aí eu tenho um recurso que obriga a ir para o plenário, e aí o que se faz? Bota lá no plenário virtual e vai que nem uma máquina. Ora, está errado tudo isso. Então tem que repensar as regras. Que as decisões monocráticas são indispensáveis? São. Tem razão, ministro André Mendonça. Mas o problema é decidir de acordo com as regras. As regras não estão boas, mudem-se as regras, mas vamos respeitar. Ana Amélia Lemos, 30 segundos. Dá para mudar essas regras? Bom, quando o Congresso se mete nisso, a briga vai ser mais uma disputa institucional. Acho que isso tem que ser discutido de entendimento entre as duas instituições, os legisladores e o Supremo Tribunal Federal, porque não necessariamente o legislador é o entendido das leis. Cardoso, Ana Amélia lembra bem, isso é motivo de briga no Congresso Nacional. E por isso exige uma concertação, um entendimento. Tem muita coisa que tem que ser mexida. As sustentações orais, por exemplo, são absolutamente desprezadas nos tribunais. Você faz hoje sustentações orais gravadas que eu tenho dúvidas de quantos vêm essas sustentações. Então é formal. Para quê? Para o processo andar rápido. Mas será que isso é o resultado maior da justiça? O processo andar rápido? Claro que é. A justiça morosa é ruim, mas e a qualidade da decisão? E o direito de defesa? Tudo isso tem que ser equacionado, tem que ser mudado. Do jeito que está, não está bem.